Vamos lá, pessoal, dar continuação com potenciação. Dessa vez é potenciação de números racionais. Alguns alunos me perguntaram como é que respondia a questão 18 e 19. Aí eu preferi fazer um vídeo para explicar melhor para esses alunos, para compreender passo a passo como é que nós vamos fazer para desenvolver essas questões. Igual eu tenho aqui a primeira questão 18. Qual o valor numérico da expressão a elevado a menos 2 menos ab mais b ao quadrado? Para a igual menos 1 meio e b igual a menos 2. Então a expressão, pessoal, que nós temos aqui é essa. A elevado a menos 2 menos ab mais b ao quadrado. Então o que acontece? Eu tenho um valor de a, que é menos 1 meio, e eu tenho um valor de b, que é menos 2. O que nós vamos fazer? Onde nós tivermos a letra A, nós vamos substituir por menos 1 meio. E onde nós tivermos o valor de B, nós vamos substituir por menos 2. A primeira coisa que nós vamos fazer é apenas isso, só substituir. Então, o A está aqui, que é o valor de A? Menos 1 meio. Está aqui, menos 1 meio. Elevado a quem? Ao menos 2, eu coloquei lá o menos 2. Coloquei o menos aqui. Quem é o valor de A aqui? Menos 1 meio. Tornei a colocar menos 1 meio. Coloquei entre parênteses, porque eu tenho esse menos aqui. E vai vir o outro menos lá. Então, tem que usar o parêntese. Quando nós temos duas letras junto uma da outra, o sinal que fica no meio é uma multiplicação. Então, coloquei aqui a multiplicação. E quem é o valor de B? O valor de B é o menos 2. Então, no lugar do B, eu coloquei menos 2. Por eu já ter um sinal de multiplicação, eu também usei o parênteses, porque eu vou colocar o sinal negativo do menos 2 e fechei o parênteses. Desci o sinal de mais e coloquei novamente o valor de B, que é menos 2. Também coloquei entre parênteses, porque vai ter dois sinais. E levei o quadrado como está aqui, beleza? Então, agora nós podemos calcular as potências. Primeiro, que quando a gente tem um expoente com sinal negativo, a gente inverte a fração. Já expliquei. O que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Então, está aqui, o 2 veio para cima e o 1 veio para baixo. E o sinal do expoente negativo, ele desaparece, certo? Vamos seguindo. Eu tenho menos aqui fora e menos aqui dentro. Menos com menos a gente já sabe que é positivo. Fica o meio agora positivo. Vezes menos 2, está aqui menos 2. Mais menos 2 ao quadrado. Quanto é menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado, está aqui. O expoente indica a quantidade de vezes que a base se multiplica. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4. E menos com menos dá mais. Então, fica 4 positivo. Então, eu já tenho positivo aqui. Eu deixei já o 4 positivo. Vamos aqui agora. Eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 2 sobre 1 ao quadrado. 2 ao quadrado. Você sabe que vai ficar 4 positivo, que é o menos 2 ao quadrado fica 4 positivo. E 1 vezes 1 também vai ficar o próprio 1, certo? Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu vou fazer jogo sinal mais com menos, que vai ficar menos. 1 que multiplica 2 fica 2. E aí, quando nós não temos aqui o denominador para fazer a multiplicação, ou você conserva o 2, ou então você faz a multiplicação, cria um número subtendido lá embaixo, que é 1, e multiplica. 2 que multiplica 1 dá o próprio 2. Sempre quando a gente vai multiplicar para fração, que uma fração está incompleta, você pode colocar 1 no denominador. Então, 1 que multiplica 2 dá 2, e 2 que multiplica 1 também dá 2. E mais com menos fica menos. Mais quanto? Mais 4, está aqui. Agora, olha o que acontece aqui. 4 pode dividir por 1, que dá 4, está aqui. Menos, está aqui. 2 também pode dividir por 2, que dá 1. E desceu 4 positivo. Agora, vamos ver qual é o resultado. 4 menos 1 são 3. E 3 mais 4 são 7. Então, tá aí a questão 18 também já calculada bonitinho para vocês aí. Vamos para a questão 19. Questão 19. Aplique as propriedades para calcular o resultado das potências. Vamos às propriedades. Na alternativa A, eu tenho menos 2 terços elevado a menos 3. Como o expoente ele é negativo, a gente inverte a fração. O número que está embaixo fica em cima e o que está em cima fica embaixo. E o sinal do expoente desaparece. Então, eu vou ter que multiplicar a base, que é menos 3 meios elevado ao cubo. Então, eu vou multiplicar menos 3 meios 3 vezes, porque o expoente é 3. Está aqui. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27. Está aqui.
2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, também está aqui. Jogo de sinal, menos com menos dá mais, e mais com menos vai dar o que? Menos. Então fica menos 27 sobre 8. Beleza? Vamos aqui agora. Na alternativa B, eu tenho 2 elevado a menos 5 dentro do parênteses, e lá fora do parênteses eu tenho elevado também um expoente de menos 1. Para eliminar esse parênteses aqui, gente, quando você tem dois expoentes, potência em cima de potência, você multiplica as duas potências. Então, eu vou multiplicar, conserva a base, que é o 2. Vou multiplicar o menos 5, multiplicando o menos 1, que é os expoentes. Então, eu conservo a base aqui, que é o 2, e multiplico. Quanto é 5 que multiplica 1? Dá o próprio 5. E menos com menos vai ficar o quê? Fica positivo. Então, 5 fica positivo. Então, vai ficar 2 elevado à quinta potência. Então, a base é 2. Então, 2 vai se multiplicar 5 vezes. Então, vai ser, eu não coloquei aqui não, mas a gente já sabe calcular. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2, 32. Então, está aqui o resultado 32. Vamos para a alternativa C. Eu tenho aqui um colchete e também tenho um parênteses. Dentro do parênteses está 5 quartos elevado ao quadrado, fecho colchetes, elevado ao expoente 1. Para eliminar o colchete também, gente, a gente faz a mesma coisa, a gente faz uma multiplicação. Então, como a gente já sabe que 2 multiplicado por 1 é 2, então já deixei o 5 quartos e deixei apenas o 2. E aqui nós eliminamos o que? O colchete. Com o que? Com a multiplicação de um número que está dentro do colchete e o outro que está fora, que deu quanto? 2. E agora, o expoente é 2, a base é 5 quartos, então a gente vai multiplicar a base duas vezes. O 5 multiplica duas vezes, que 5 vezes 5 é o próprio 25. E o 4 também multiplicamos duas vezes, porque o expoente é 2. 4 vezes 4 é quanto? 16. Está aí o outro resultado. Aqui, gente, é o seguinte. Eu tenho 1,2 elevado a menos 2 no expoente. Como é que nós vamos calcular isso aqui, professor? Ó, galerinha, eu quero que vocês aprendam o seguinte. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, só tenho 2. Se eu tenho uma casa, você tira a vírgula, fica 12 por 10. Se fosse assim, ó, 1,24, por exemplo. Aqui eu teria duas casas, eu tiraria a vírgula, ficaria 124 sobre 100. Se fosse 3 casas, eu tiraria a vírgula, ficaria 1240 sobre 1000. E assim por diante. Então, se eu tenho uma casa, depois da vírgula fica sobre 10. Se eu tenho duas casas, fica sobre 100. Se eu tiver 3 casas por 1000. Se eu tiver 4 casas depois da vírgula sobre 10.000 e assim por diante, para a gente eliminar a vírgula, certo? Como é que elimina a vírgula? Fazendo a fração. Como é uma casa decimal, então fica 12 por 10. Elevado a quanto? A menos 2. Como o expoente aqui é negativo, então a gente inverte a fração, o 10 fica em cima e o 12 agora passa a ficar embaixo. E elevado ao expoente 2 sem o sinal negativo. Então a base se multiplica duas vezes, que vai ser 10 vezes 10, que vai ficar 100. E os 12 vezes 12, que fica 144. Então tá aí. Mais um exemplo aí de potenciação, tirando a dúvida aí de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. E aqueles que não estão inscritos no canal ainda, gente, se inscrevam, porque tem questões aí que eu já respondi, já expliquei no vídeo, já postei lá no YouTube, e tem alunos ainda que estão me perguntando: professor, e essa questão? Aí eu só vou pegar o link e torno a enviar. Por isso que é bom você estar inscrito, porque sempre que eu postar o vídeo, vocês vão acompanhar. Como eu tenho diversas turmas, aí não precisam vocês se preocuparem. Vocês sabem se o conteúdo é de vocês ou não. Se não for o conteúdo de vocês, vocês não precisam assistir. E quando for o conteúdo seu, eu vou falar na turma. Gente, eu já postei um vídeo de vocês lá. Vocês podem assistir tal conteúdo assim. Beleza? E até nosso próximo vídeo aula aí.